Então vamos começar aos pouquinhos, assim, enquanto o pessoal vai chegando. Eu quero falar para vocês, quero fazer uma pergunta para vocês, na verdade. Se vocês têm notado, se vocês têm essa visão também de que a relação da alimentação, né, a relação que as pessoas têm com a alimentação, ela tá cada vez mais problemática, assim, cada vez é algo mais desafiador, cada vez as pessoas têm mais essa questão da alimentação como algo sofrido mesmo, assim. E por que eu falo isso pra vocês, né? Porque essa questão de perda de peso, de ganho de peso para quem quer ganhar peso, ou simplesmente da manutenção do peso, que é algo que poderia ser tão natural, é cada vez algo que deixa as pessoas mais angustiadas, com mais preocupação mesmo em relação à alimentação. E quero também falar assim, em três fatores para que vocês observem e se deem conta se vocês têm realmente compulsão alimentar e o que vocês podem fazer a partir disso. Tá? Então, essa relação assim desequilibrada com a alimentação, que a gente hoje já tem esse nome de compulsão alimentar, é considerado uma doença, tá? Então, o transtorno compulsivo alimentar periódico, ele já tá, inclusive, até dentro do manual de doenças lá da psicologia e também da psiquiatria. Então, é preciso que tenha tratamento para isso. A gente vai falando aos pouquinhos ao longo da live. Eu quero só começar contextualizando para vocês, assim, o que é a compulsão alimentar. Tá? Na verdade, pessoal, a compulsão alimentar, ela é categorizada como a questão de você se alimentar em excesso, muitas vezes sem fome, e o que é muito característico da compulsão alimentar é o sentimento de culpa. Então, depois que você faz essa refeição, você tem aquele sentimento de culpa, assim. O tratamento da compulsão alimentar é algo assim muito conversado, muito discutido, muito estudado, porque é algo muito complexo. Sempre quando a gente fala em alguma doença a nível mental, é algo que a gente não pode dar para você simplesmente assim, alguns pontos para você ir fazendo. Então, o que os estudos mostram, o que as pessoas, os profissionais de saúde que são pesquisadores dessa área, que tem muito essa bagagem já clínica, mas também que já vem fazendo estudos e pesquisas, que o que funciona, costuma funcionar muito para esses casos. É uma equipe multidisciplinar. Então, o que seria isso, né? É um psicólogo, um nutricionista muito alinhados na questão cognitiva comportamental. A gente vai falar já sobre nutrição comportamental, que eu acho importante, assim, cada vez mais. E também com um psiquiatra, caso haja necessidade de remédio e caso essa equipe, né, juntas ali, vejam que é preciso encaminhar essa pessoa, esse paciente, para um psiquiatra. Então, essa equipe multidisciplinar é muito importante para tratar essa doença e a gente precisa dar a devida atenção para ela, tá? Então eu quero que vocês me falem aqui nos comentários, o pessoal que me mandou pergunta hoje, me falando que tinha compulsão alimentar, eu quero que vocês me digam aqui se vocês consideram que vocês têm algum episódio de compulsão alimentar, se vocês já tiveram algum episódio ao longo da vida de vocês, se você tem essa sensação, assim, que em algumas refeições que você faz, você sente muita culpa. Me contem aqui nos comentários para eu ter essa ideia, assim, e para depois eu falar para vocês como que a gente se baseia para saber se você tem ou não compulsão. Eu quero que vocês vejam, assim, se tá na hora de procurar ajuda. Essa live, pessoal, ela é muito sobre isso, assim. É muito sobre a gente ver o quanto que isso é sério, o quanto milhares de mulheres, muitas, é uma doença que acomete muito as mulheres, muito porque a gente tá realmente de cara com essa pressão assim que a mulher sofre, estética e tudo isso. Então, desde muito cedo, assim, a gente já entra nessa mentalidade da dieta, que é algo que eu não acredito, assim, que nos traga saúde a longo prazo, tanto que aqui vocês nunca me vêm falando na alimentação vegetariana como uma dieta, muito pelo contrário, é um estilo de vida, assim. Eu não faço dieta porque eu acho que a dieta, ela nos aprisiona, e tudo que me aprisiona, assim, não me traz saúde, por isso que eu defendo tanto isso pra vocês. Mas existem, assim, alguns fatores para que a gente possa identificar se a gente tem ou não compulsão alimentar, ou qual é a diferença também. Muitas pessoas não têm essa visão. Qual é a diferença da compulsão alimentar para o exagero? São coisas completamente diferentes. Então, eu quero começar falando para vocês, pessoal, que, por exemplo, você ir
em um restaurante ou você ir em um rodízio de massas, do que for, com a sua família, em um dia pontual do mês e você comer um pouco a mais, você sentir um pouco aquela sensação que eu falei de estufamento, isso não é compulsão alimentar. Isso foi um dia que você comeu um pouco a mais. Outro fator também que é bem importante quando a gente fala aqui na questão da compulsão, a compulsão alimentar, ela passa totalmente longe da nossa consciência. Então, a compulsão alimentar é algo que você perde a consciência, você faz de uma maneira totalmente inconsciente, sem autocontrole. Então, não são casos assim, como eu falei, por exemplo, comi um brigadeiro, fiz um brigadeiro, comi todo sozinho, ou comi uma pizza inteira. Isso não é compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela precisa que você preste atenção assim nesses 5 fatores que eu vou falar agora e que você tenha pelo menos 3 desses fatores muito presentes na sua vida, que eles aconteçam com frequência. O que é considerada compulsão alimentar, né? Quando esses fatores eles acontecem mais de 2 vezes, por exemplo, na sua semana, tá? Num período assim de 6 meses. Então, observem se isso vem acontecendo com vocês, tá? O primeiro fator que você deve ter sentir se isso vem acontecendo é você comer, por exemplo, como eu falei, você comer muito rápido. Então você faz aquela refeição de uma maneira muito automática, sem consciência, você não traz a consciência para aquela refeição, você come simplesmente muito rápido e você sente que você não está nem digerindo direito aquele alimento. Lembrem que a gente fala muito isso aqui, a digestão, ela começa na nossa boca, então todo esse processo digestivo, ele já começa aqui, a gente já começa a produzir enzimas para que haja essa digestão, então é importante comer sim, devagar. Aqui de novo, pessoal, não é um dia que você comeu muito rápido que vai ser caracterizado como isso, por isso que é importante que você saiba que é quando esses fatores eles se repetem muitas vezes ao longo da sua semana e ao longo dos meses, tá? Então, quando você come muito rápido, é o primeiro fator. O segundo também, que é importante que você tenha atenção, se você sente que você come muitas vezes, mesmo sem ter fome. Por exemplo, você acabou de almoçar, tá? Você acabou de fazer uma refeição ali, você se sentiu saciada, mas você acaba a refeição e você quer comer, por exemplo, outro prato de comida ou outro prato de alguma opção doce, mesmo sem fome. Isso também é um aspecto que a gente tem que prestar atenção em quantas vezes da semana ele está acontecendo, tá? É importante que vocês pensem nisso, assim. O terceiro fator que é bem importante também nisso, vocês terem essa ideia, assim, se vocês comem em quantidades muito grandes. Então, primeiro, se você está comendo muito rápido, tá? O segundo, se você come e se sente muito cheio, então aquela sensação de estufamento é muito presente. O terceiro, se você come uma quantidade muito grande, mesmo sem sentir fome, tá? Observem isso, assim, se você fez uma refeição, já estava saciado, mas você repete aquela refeição. Geralmente, quando isso acontece, assim, é porque a pessoa realmente não tem controle da alimentação e aquilo não é nem para alimentar, nem para nutrir o seu corpo. Muitas vezes, esse excesso, assim, ele está relacionado a outras questões que a gente vai falar já já. Então, o quarto ponto que ele caracteriza muito episódios de compulsão alimentar, quando isso acontece com muita frequência, é se você costuma fazer as refeições, algumas refeições, escondido das pessoas, se você se isola para se alimentar. Se, por exemplo, você até evita de ir em alguns lugares que tem mais pessoas, é porque você prefere comer aquela refeição sozinho para que ninguém veja esse seu comportamento realmente desequilibrado com a alimentação, que você come, por exemplo, 2 pratos muito grandes, ou que você, além de comer aquilo ali, você ainda come mais alguma coisa, então se você tem vergonha disso. Lembrando aqui, pessoal, por exemplo, que tem pessoas que comem um pouco mais e outras comem um pouco menos, por isso que eu falei que é um diagnóstico muito difícil de fazer, né? Precisa de uma equipe mesmo, porque você vai estar lidando com a individualidade de cada pessoa. Uma pessoa pode comer um prato de comida e se sentir saciada, a outra pode ter que comer e comer depois mais um pouco. Então você tem que observar como que isso acontece na sua vida, assim, tá? Mas, via de regra, é um fator para você prestar atenção. Se você, por exemplo, se esconde das pessoas ou se isola para se alimentar por vergonha de que as pessoas vejam você se alimentando dessa maneira realmente sem equilíbrio, tá? E aí, o quinto aspecto, assim, também é muito importante que você observe ao longo da sua semana, se você tem ele, é que você sinta culpa depois da sua alimentação, que você tenha aquela sensação, assim, de não deveria ter comido, sabe? Comi,
mas comi demais, não deveria ter comido, que você começa a se julgar. Aí já entra em todo um processo assim muito sofrido para a pessoa. É algo muito complicado, é algo que, se você não vai na raiz, isso tende a se tornar cada vez pior, assim. Então, o que eu queria falar para vocês? Que vocês observem nesses 5 aspectos que eu falei, se eles se repetem com frequência, se pelo menos 3 deles se repetem com frequência na semana de vocês. O que é com frequência, né? Se mais de 2 vezes na semana vocês estão tendo esses episódios, e se isso vem acontecendo num período de 6 meses, por exemplo, não foi uma semana que você estava um pouco mais ansiosa por algum motivo. Lembrando, né, pessoal, que a gente está num ano um pouco mais desafiador para todo mundo, então é importante que você observe esses 6 meses. Essa é a maneira, assim, usada de uma maneira um pouco até superficial, assim, para que você procure ajuda. Pode ser que você observe que você teve ao longo desses 6 meses e você procure ajuda e você veja que não era um episódio de compulsão alimentar, mas procurem ajuda, não deixem isso passar, não deixem isso virar algo maior. O que costuma acontecer quando as pessoas não procuram ajuda? Logo no começo disso, é muito mais difícil de tratar. Tá? A compulsão alimentar ela é uma doença mental, como eu falei no começo, e ela tem cura sim. Só que ela tem cura se ela for diagnosticada, se ela for tratada com a devida seriedade que ela tem. Por isso que eu gosto muito de falar para vocês, pra gente ter muito cuidado, né, com o exagero. Não é exagero, não é um exagero. Realmente é algo que vai desequilibrar vários aspectos da sua vida. E eu queria trazer isso para vocês também, assim, porque o nosso corpo como um todo, ele é muito sábio, pessoal. A gente tem aqui a nossa matéria, mas tem questões mais sutis também. E quando alguma parte do nosso ser observa algum desequilíbrio, é muito provável que isso vá se manifestar também na nossa relação com a alimentação. Então, uma visão, assim, muito que já vem da nutrição comportamental, que eu queria falar um pouquinho para vocês, assim, porque é um assunto longo também, mas o que é a nutrição comportamental? Ela é uma vertente muito nova da nutrição, que felizmente está ganhando muita força, porque é preciso, vocês sabem aqui que eu sempre falo, o quanto que eu acho que a gente precisa ter nutrição vegetariana, por exemplo, nas universidades de nutrição e nas faculdades da área da saúde. A nutrição comportamental também deve estar. Em algumas faculdades, felizmente, já tem, inclusive. Aqui na Universidade de Caxias do Sul já tem, na minha universidade já tinha. Então, isso é muito bom, porque o profissional já sai com essa visão, assim, da nutrição comportamental e do quanto que ela age de uma maneira diferente. Como que ela age? Ela vai ter essa abordagem muito baseada em aspectos fisiológicos também, porque faz parte da nossa saúde, mas também em aspectos físicos, aspectos ambientais, né? Então, de que maneira aquele paciente se alimenta e por quê? O que ele traz lá da bagagem dele da infância, assim? Muitas vezes, pessoal, a nossa relação hoje com a alimentação, ela é um reflexo de muitas coisas que aconteceram na nossa infância. Eu não sei se vocês têm essa visão também, se já aconteceu com vocês, mas isso costuma acontecer demais. Então, por exemplo, a mentalidade da dieta. Quando que começa a mentalidade da dieta? Muitas vezes é na infância. Por isso aqui, se tem algum pai, alguma mãe, alguém assistindo, assim, tem que ter muito cuidado com alguns comentários que a gente faz para o nosso filho, por exemplo. Muitas vezes a mãe ou alguém próximo fala, eu preciso emagrecer, eu tô muito gorda e tal. A criança já nasce, já vai crescendo, né, com aquilo, sabendo que engordar é algo ruim, que a mãe quer emagrecer. Então, tudo isso vai fazendo parte dessa bagagem emocional da criança, né? E até chegar na fase adulta. E muitas vezes, por isso que a gente vê hoje que os transtornos alimentares crescem cada vez mais. Existem outros transtornos, hoje a gente está falando aqui muito da compulsão alimentar. Mas o que eu queria trazer para vocês, assim, que geralmente esse excesso de comida, esse excesso de doce, esse excesso de queijo ou do que for, ele tá escondendo uma grande falta, assim, que a pessoa tem. Uma falta pode ser de algo, de alguém, uma falta de se encontrar, uma falta de fazer o que gosta, uma falta de estar num lugar que gostaria de estar, né? E muitas vezes a comida, como ela tá em todos os momentos do nosso dia, ela é a mais fácil, assim, de você descontar essa falta que você tem, assim. Mas a falta, ela pode se manifestar também, esse excesso, desculpa, ele pode se manifestar também em outros aspectos da nossa vida, né? Então a gente tem que ir seguindo, assim, procurando ferramentas pra gente encontrar o caminho do meio, que é o que eu sempre defendo aqui pra vocês. Eu sei que é desafiador, é claro, por isso que a gente tem várias ferramentas, mas o excesso de qualquer atividade ou de qualquer comida vai estar escondendo sempre no fundo a falta de alguma coisa, que geralmente é essa falta de autoconhecimento, essa falta de autocuidado, que é o que eu tanto falo aqui pra vocês, tá?
Mas eu quero falar então, assim, brevemente, assim, sobre o meu relato, tá? Sobre a compulsão alimentar, se eu tive compulsão alimentar, por que eu decidi estudar isso mais a fundo. Eu vou tomar uma aguinha. Enquanto isso, eu vou ler aqui uma mensagem da Ju, tá? Minha infância foi péssima, era uma criança ansiosa que sofria bullying e descontava na comida. Consequentemente, continuava recebendo comentários por engordar, inclusive da parte de parentes. Passei a me odiar com 10 anos. Olhem esse relato, pessoal. Ju, isso acontece assim com muitas mulheres, inclusive foi um dos motivos que eu quis vir aqui falar sobre isso com vocês, porque a nossa infância, ela se reflete muito na nossa vida adulta, e agora eu vou contar pra vocês por que isso aconteceu comigo também, tá? O que eu falei antes, né, que esse excesso, ele geralmente esconde uma falta, e a alimentação vegetariana, ela meio que apareceu nisso, assim, eu sempre falo que o meu processo de despertar alimentar, assim, ele me curou de diversas questões, assim, e inclusive da minha péssima relação que eu tinha com a comida. Por que péssima relação? O que pra mim, pessoal, é uma relação positiva com a comida, tá? Uma relação positiva com a comida é a gente ter autonomia alimentar. O que é autonomia alimentar? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Aqui em casa, esses dias, a gente pediu um açaí de um lugar que eles trazem em casa. E esse lugar não é vegano nem nada, o açaí né? Mas eles trouxeram pra gente e dentro eles colocaram um brinde que eram, por exemplo, 2 bombons ali de chocolate com leite, tá? E aqui em casa eu não como chocolate, vocês sabem disso, né? O leite, pelo menos, só se for vegetal. E aquele chocolate, ele ficou na geladeira porque a gente falou, não vamos colocar fora esse chocolate, vamos dar pra alguém que consuma e tal, porque enfim, tava ali o alimento, né? E tava ali o chocolate, colocamos na geladeira e isso passou, nem sei quanto tempo, 1 mês, 2 meses, e esses dias eu tava limpando a geladeira e olhei ali o tal do chocolate. Você ter autonomia alimentar é você olhar aquele chocolate ali e aquilo não te causar nada. Você pensar assim, bom, eu não me alimento com esse chocolate, não vou consumir, e ficou ali, e tu esquece que tu tem. Então, a autonomia alimentar é muito isso, assim, é você ter um alimento, por exemplo, que muitas pessoas consideram proibido. Eu não gosto de falar em alimento proibido, eu acho que isso é outro gatilho também para compulsão alimentar. Pra mim, por exemplo, pessoal, a carne, o leite, esses produtos, eles não são alimentos proibidos pra mim, eles simplesmente não são alimentos pra mim, entende? São seres. Então, assim, não são alimentos proibidos, mas é claro, eu tive todo um processo para entender isso. E foi muita busca por autoconhecimento para que eu conseguisse entender, né, que aquilo ali eu não estaria fazendo uma restrição na minha alimentação. Por isso que eu tenho tanto cuidado com vocês aqui, assim, com todo mundo que me procura, que me pede ajuda, para que vocês nunca façam essa transição como uma restrição, porque eu acho que a restrição ela é um dos maiores gatilhos para a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar ela é feita de diversos gatilhos, e um desses, por exemplo, é a restrição e também essa mentalidade da dieta. Então, o que eu queria falar para vocês era essa questão, assim, da autonomia. Observem se vocês têm isso, façam essa reflexão agora ou depois que acabar a live. Vocês conseguem ter um alimento considerado, assim, um alimento que você não consome na sua geladeira, para quem mora com a família ou para quem mora sozinho, enfim, sem aquilo ficar te perturbando, assim, por exemplo, de você ter que colocar fora ou de você ter que não conseguir lidar com aquilo, você tem ferramentas para lidar com isso? A Ju falou, odeio as propagandas para comer sem culpa, é apenas um modo de restringir ainda mais e causar compulsões nas pessoas. Eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em saúde das pessoas, porque cada pessoa é uma. Então, muitas pessoas me falam assim, pra mim foi muito fácil a transição alimentar para o vegetarianismo. Para outras vai ser muito mais desafiador, e para a grande maioria das pessoas vai ser muito desafiador essa relação com a comida, porque todos têm uma relação com a comida cada vez mais desequilibrada pelo mundo que a gente vive, como a gente vem falando. A alimentação, muitas vezes, ela não ocupa o lugar ali só dos nutrientes que a gente sabe que a gente precisa. E aqui eu vou contar o que aconteceu comigo, tá? Eu já falei isso aqui outras vezes, quem acompanhou aqui a Semana da Consciência Alimentar, as meninas que estão aqui há mais tempo, quem tá aqui há mais tempo sabe disso. Na minha infância eu tive uma perda muito prematura, então meu pai faleceu quando eu tinha 11 anos, eu era muito nova. E nessa época, pessoal, uma criança com 11 anos, tu não tem ferramentas para entender aquilo ali, né? O que tu quer fazer quando tu perde alguém? Tu quer sentar e chorar muito, e é muito complicado, custa um pouco a cair a ficha também, é muito jovem, né? Eu era muito jovem. E nessa época, como foi tudo muito rápido também, o que eu me dei conta muito cedo? Que a alimentação, que a comida, ela era algo que a gente usava naqueles momentos para ficar melhor. Então, o que as pessoas que cuidavam de mim na época, né, muito carinhosamente faziam o prato que eu gostava de comer.
né? Porque era um momento difícil pra mim, assim. Então eu comecei a ver que a alimentação ela era usada muitas vezes pra isso. Então batata frita, por exemplo, eu tava triste, eu comia batata frita. E aquilo foi começando, a comida começou a se tornar um amortecedor pra mim das emoções muito jovem. Sem me dar conta disso, eu era uma criança, né? Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu não me dei conta disso. Então nessa época fui crescendo, aquilo ali aconteceu, né? Algo que eu ouvia muito nessa época, quando a gente tem uma perda, quando acontece algo muito complicado na nossa vida, a gente sempre tem aquela voz que fala, e as pessoas também que querem que a gente continue a vida, né? E que a gente tem que ser forte, que a gente tem que superar. Só que é muito complicado superar algo assim, né? Não vai ser algo fácil. E eu aprendi isso adulta, que a gente precisa sentir as coisas, que a gente tem que sofrer, né? Aquele luto lá, eu deveria ter vivido um pouco mais, não tinha como eu ser forte. Não ia ser uma batatinha, não ia ser um chocolate, não ia ser nada que ia fazer com que eu conseguisse lidar com aquilo ali, né? Precisava de mais ferramentas. Terapia na época era algo, né, que teria ajudado muito. Mas a vida foi acontecendo. Nessa época, né, morava com a minha família, então eu tinha esse conforto, assim, não tive nenhum episódio de compulsão alimentar nessa época, nem nada disso. A minha relação com a alimentação era essa relação, né, pessoal, que todo mundo tem, produtos de origem animal, danoninho, que eu não considero uma boa relação com a alimentação, mas realmente por falta que a gente não sabia mesmo, né, como se alimentar. Eu sempre defendo aqui o quanto que a orientação nutricional desde as escolas, ela faz falta para as crianças, assim. Eu trabalho aqui e vou trabalhar por muito tempo para que a gente tenha cada vez mais essas informações, assim, para que as pessoas realmente se libertem disso, assim, né, dessa alimentação péssima que nos vicia, porque sim, gente, tem muitos produtos aí que fazem com que a gente fique viciado neles, principalmente produtos muito industrializados, tá? Mas aí eu passei ali a minha infância até minha pré-adolescência, tudo bem. Minha alimentação era essa, não era uma alimentação ótima, saudável, porque eu não considero uma alimentação assim saudável, mas eu não tinha nenhum episódio assim de exagero, eu não lembro disso, assim, eu não tinha, na verdade. Só que o que aconteceu? Eu saí de casa muito cedo, como eu tive essa perda, então eu tive que amadurecer muito cedo, assim, em alguns aspectos, mas aquela criança sofrida sempre fica ali, né? E quando eu saí de casa, foi a primeira vez que eu me deparei de novo com essa falta, né? Que lá eu tive essa falta, né? Da figura do meu pai, que é algo muito importante, assim. E quando eu saí de casa um pouco mais velha, eu senti essa falta de novo, dos amigos, das pessoas que eu amava, minha família, né? De todo esse conforto que a gente tem nas pessoas que a gente ama. E aí que eu comecei a usar de novo a alimentação para suprir essa falta que eu sentia das pessoas. Também foi quando eu comecei a ter uma vida muito mais estressante, que eu comecei a ter que estudar demais, e era uma cidade grande, era outra realidade, assim. Fora outras questões que acontecem na nossa vida nessa época, nessa fase da vida também. Então aí que eu comecei a perceber, claro, né, hoje, depois que eu fui procurar ajuda, que eu me dei conta, que eu comecei a desenvolver alguns episódios, assim, de uma relação nem um pouco positiva com a comida, tá? Por exemplo, sexta-feira era um dia que eu ficava em casa sozinha, estudando e tal, eu tava muito naquela fase de estudar e tal, e eu comprava, por exemplo, produtos industrializados para comer, porque era mais fácil, não sabia cozinhar. Eu já falei aqui, quem me acompanha sabe que eu não gostava de cozinhar antes da alimentação vegetariana. E eu comia aquilo ali sem sentir os alimentos, muito pelo contrário. Quando a gente tem episódios de compulsão alimentar, a gente costuma misturar o doce com o salgado. Então você acabou de comer um prato de comida salgada, mas você come o doce, mas aí você tem na geladeira, por exemplo, um iogurte, sei lá, qualquer coisa, você come aquilo porque você não quer que fique pro outro dia. Então é algo assim, ó, é um descontrole. E eu tive sim esse descontrole alimentar por muito tempo, que na época, como era algo muito que parecia que não era nada, eu fui deixando, né? E isso ia acontecia alguns episódios, como eu falei pra vocês, acontecia geralmente mais de 2 vezes por semana, no final de semana, quando eu tava sozinha, quando eu tava triste. Eu usava a alimentação sim para amortecer, por exemplo, saudade da família, frustração, com qualquer coisa que acontecia na minha vida. E foi uma época que eu ficava muito sozinha, né? Eu morava sozinha nessa época. E aí o que aconteceu? O que eu comecei a me dar conta, assim? Que eu sempre vivi, pessoal, eu vivia muito na mentalidade da dieta, que não sei de vocês aqui como que era pra vocês, mas eu por muito tempo da minha vida eu vivia nessa questão de alimentação baseada numa dieta. Então qual que era a minha dieta? Era frango, salada, eventualmente ali algum industrializado que eu comia entre as refeições, mas não era nem de perto, nem de longe uma alimentação saudável, tá?
E aí, com o passar do tempo, a gente vai querendo realmente se desenvolver melhor e era algo que me incomodava, assim, essa alimentação que eu não tinha esse controle, por exemplo, sabe? Eu nunca tive episódios de bulimia nem nada disso, eu tinha mesmo episódios de compulsão alimentar, de comer sem fome. E quando eu terminava de comer, vinha a culpa, porque eu pensava, por que eu comi tanto, sabe? Esses alimentos poderiam ter ficado aqui por dias, eu poderia ter muito mais aqui, mas por que eu comi tanto? E aquilo começou a me incomodar muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu pensava muito assim, ai, tá tudo bem, sabe? Eu tenho saúde, a minha família tá bem, então eu achava que isso não era nada, era algo que acontecia assim e que não tinha problema nenhum. Mas a compulsão alimentar, se você não faz algo para você curar ela não vai passar. Você vai ter episódios sempre assim. Então, como que eu decidi? O açúcar vicia bastante. Vicia realmente. Produtos industrializados costumam trazer muito isso. Por isso que eu sempre falo assim, que eu não acredito em abstinência de alimentos, nem alimentos de origem animal. Eu acredito em você tomar consciência do que você quer para sua alimentação e conquistar a autonomia e buscando essa autonomia alimentar através de ferramentas da nutrição comportamental. A nutrição comportamental tem diversas ferramentas, o comer intuitivo, o mindful eating, que é muito essa questão de trazer atenção para o momento da comida. Eu vou falar sobre isso já. Tô cuidando do horário, porque senão não vou conseguir falar tudo. Então, a Ju falou, sou a única vegetariana estrita morando com 5 pessoas, amo muito a minha alimentação. Olha isso, sabe? Então, é a prova, assim, de que hoje você tem uma alimentação positiva com a comida, porque não importa o que tem na geladeira hoje. Isso é autonomia, é você saber, assim, o que as pessoas me falam muito. Quero ser vegetariana, mas não consigo porque eu amo queijo. Bom, você não tem autonomia alimentar, você pode não ter compulsão alimentar, mas você não tem autonomia. É a comida que manda em você, não é você que manda na comida. E quando eu me dei conta disso, que não era eu que mandava na minha comida, que, por exemplo, se tivesse um chocolate na minha geladeira, eu não ia conseguir dormir sem comer aquele chocolate, entendeu? Ou, por exemplo, eu ia passar a semana inteira pensando naquilo. O que eu fazia muito, por exemplo, era a clássica mentalidade da dieta, né? É você restringir, por exemplo, durante a semana, então faz aquela alimentação regrada e no final de semana você tem o dia livre, né? Isso é outra coisa que eu sou totalmente contra, assim, o dia livre. Todos os meus dias são livres. Todas as minhas refeições são livres hoje. Eu não tenho uma refeição livre na semana, isso não existe pra mim. Todas são. Se eu quiser comer um chocolate, meu chocolate, enfim, né? Segunda-feira, depois do almoço, eu vou comer. Eu não vou deixar essa vontade chegar no final de semana, porque é aí que vem o gatilho da compulsão, desse desequilíbrio com a alimentação, assim. Então, eu acho que vocês pensem muito nisso, assim, como que é a sua relação com a alimentação hoje? Você tem autonomia alimentar? Eu também tenho certeza que a grande maioria das pessoas que, por exemplo, tem compulsão alimentar nem sabe disso. Por isso que eu acho tão importante esse movimento de muitas mulheres, de muitas meninas novas falando sobre isso na internet, porque é preciso que a gente fale. A nossa relação com a alimentação está totalmente desequilibrada, assim. E aí, como é que eu me dei conta disso? Justamente como eu falei pra vocês, quando eu quis ter uma alimentação saudável e eu não conseguia, porque eu não tinha controle. Então, a alimentação vegetariana, por exemplo, a primeira vez que eu tentei ser vegetariana, eu não consegui. Eu fiquei 10 dias vegetariana. Claro que eu fiz tudo errado, na época também eu não sabia me alimentar, enfim, né? Tanto que hoje aqui eu trago tanto isso pra vocês porque eu vivi o que não dá certo. E eu vi o que dá certo, o que traz mais saúde. Então, por isso que eu sempre tenho essa mensagem aqui de ir aos poucos, de não se cobrar, de saber que não é do dia pra noite, não se comparem também. Eu quis trazer muito meu relato aqui porque eu recebo muito essa mensagem às vezes, vocês são sempre muito carinhosos comigo e falam, eu me inspiro em você, eu quero ter essa alimentação e tal, mas eu quero que vocês vejam que eu tenho uma bagagem também, sabe? Eu caminhei muito pra conquistar isso, assim, foram muitos altos e baixos, foi muito questionamento, assim, porque quando eu me dei conta que eu não conseguia ter a alimentação que eu queria, eu pensei assim, bom, tem alguma coisa errada, eu preciso investigar. Se eu sei que é uma alimentação que não me faz bem, se é uma alimentação que muitas vezes eu como e sinto culpa, né? Porque eu falei pra vocês que eu sentia muito essa culpa, assim. Quando eu tinha esses episódios de comer muito, de misturar doce com salgado, talvez quem nunca teve aqui um episódio nem entenda o que é isso. Mas a pessoa, quando ela tem um episódio de compulsão alimentar, pessoal, ela não vai direto no doce, por exemplo. Ela vai em qualquer alimento que tenha. Como eu falei, ela tá sentindo essa falta dentro dela e ela vai buscar no excesso algo que resolva isso. Pode ser, por exemplo, algum pote que tenha na sua geladeira de arroz frio, por exemplo. Quem tem compulsão alimentar, a pessoa vai pegar esse arroz e vai comer esse arroz todo.
Ela vai comer, pode ser qualquer alimento. Eu queria trazer isso também para desmistificar essa coisa de que a compulsão alimentar está relacionada com o doce ou com os alimentos mais que a gente tem essa visão de que são mais gostosos, né? Por exemplo, um macarrão, uma pizza. Não, a compulsão alimentar ela está relacionada ao excesso, ao desequilíbrio. E quando você perde a consciência, quando você está totalmente inconsciente, comendo sem sentir o alimento ali, colocando para dentro, muitas vezes é sofrido. Quem tem compulsão alimentar sabe disso, não é algo fácil. Não é algo fácil eu falar isso para vocês aqui também, porque eu lembro disso, assim, eu lembro do quanto que era sofrido, o quanto que eu não tinha ferramentas para sentir as minhas emoções e eu usava a comida porque era o que eu tinha ali. Então, o que eu sempre proponho para vocês aqui é que vocês busquem essas ferramentas, tá? Que foi o que eu fiz. Só que eu era muito resistente à terapia, porque eu pensava que estava tudo bem, assim, que a minha vida estava ótima, eu podia estudar, eu tinha, né? Eu sempre pensava assim, nossa, tudo bem, minha família tá bem. Então, eu sou essa pessoa, assim, que hoje, graças a Deus, eu tenho essa consciência do quanto que a minha saúde mental e emocional importa, sim, né? Mas muitas vezes eu pensava assim, eu não tenho direito de estar triste, sabe? Eu não tenho esse direito, tem tanta coisa triste acontecendo, olha o que acontece com o mundo, olha as pessoas que passam fome e tal. Só que a gente também tem as nossas questões, sabe? Isso é importante, sim, você tem que olhar pra isso. Por mais que você tenha uma vida que pra muitas pessoas pode ser uma vida ótima, com muitas oportunidades, você também tem os seus desafios, né? E quando eu comecei a me dar conta disso, eu acho que todo o universo ele meio que vai girando pra você se dar de cara com o que você precisa, né? E aí num dia eu tava caminhando com meu namorado num shopping perto da minha casa onde eu morava. E eu tava passando na livraria, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei de ler uns livros mais diferentes, assim, e eu nunca vou esquecer, pessoal, que eu olhei aquele livro ali e dizia Reiki no livro. Eu até peguei ele aqui pra vocês verem, que ele chama atenção mesmo, era esse aqui, ó. E eu olhei esse livro e aí eu fiquei, Reiki, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar em Reiki, tá? Como eu falei, eu nunca tinha feito terapia, nem nada, assim, de autoconhecimento. E aí eu entrei na livraria e falei, vou levar esse livro, quero ler, quero saber mais o que é isso. Me interessei, assim, uma cura, era algo diferente. Eu sempre gostei dessas coisas que eram meio fora da caixa, assim. E aí eu entrei, né, me apaixonei pelo livro, li só a primeira introdução, assim, bem no comecinho. E aí eu falei, eu quero fazer essa técnica, quero aprender mais sobre isso. E aí eu acabei descobrindo a minha professora em Reiki, lá em Porto Alegre, a Aurora, maravilhosa, que ela era psicóloga, e aí que foi o meu primeiro contato, assim, com a psicologia, mas através do Reiki, porque eu fiz com ela a iniciação em Reiki e tal, mas a gente acabou ficando muito próxima, eu acabei descobrindo que ela tinha uma história bem parecida com a minha. Olhem isso, como as coisas são, o universo é perfeito, assim. Ela tinha tido uma perda também do pai dela na infância, ela a irmã dela, eu também sou eu e minha mãe e minha irmã, nós três, e aí a gente começou a conversar e tal, e ela já no começo, assim, eu fiz Reiki 1, 2, fiz toda a formação com ela, mas eu falei pra ela que eu tinha muita vontade de fazer terapia também, que eu precisava e tal, e aí a gente começou todo esse trabalho de terapia, eu comecei realmente a investir mais em autoconhecimento, e várias coisas da minha vida começaram a vir mais à tona, assim, que eu vi que vinham lá da infância, né, como esse excesso, por exemplo, de descontar as emoções nos alimentos, de buscar sempre a comida como um amortecedor, assim. Então, vejam como são etapas, como não é algo do dia pra noite. Eu não fui, por exemplo, um dia, no primeiro dia que eu encontrei essa professora, eu já conversei tudo isso com ela. Não, primeiro eu fiz o Reiki, depois a gente foi indo aos poucos, assim. Eu também tinha muito medo de dirigir na época, eu não tinha nem carteira de motorista, porque eu tinha muito medo. Então, isso também vinha lá da infância. Então, assim, são várias coisas que vão acontecendo. O que eu queria também falar pra vocês em relação à compulsão alimentar, mas na nossa alimentação como um todo, é que nunca, pessoal, vai ser algo isolado, assim, que vai fazer com que você se cure disso, né? Que você consiga lidar. Geralmente começa com o seu movimento de mudança, então que você veja, por exemplo, preste atenção nessa live de hoje, assim, observe como que é a sua alimentação. Não precisa ser sofrido, a alimentação não precisa ser assim, sabe? Se você quer ter uma alimentação e você não consegue, aí você me fala assim, eu quero parar de comer, que eu recebo demais aqui, pessoas intolerantes à lactose, que sofrem toda vez que comem a lactose, álcool à lactose, mas a pessoa não consegue parar de comer. Então, percebam como que isso não precisava ser assim, né? Se a gente vai buscar autoconhecimento, se a gente vai buscar ferramentas. Tá, mas e aí o que eu fiz, por exemplo, quando eu ficava triste, por exemplo, né? A gente vai continuar ficando triste, isso é importante também. Quando a gente começa o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, as coisas vão vindo mais à tona e a gente vai se dando conta de tantas questões que se repetem na nossa vida que a gente precisa ter cada vez mais ferramentas para, de novo, não descontar na comida ou não descontar na bebida ou não fazer aquilo que muitas pessoas fazem, né?
ela desconta muito tempo na comida, então ela se considera uma pessoa compulsiva e tal. Mas aí ela começa um tratamento e ela começa aquela vida super saudável e malhar, academia, treina. E ela tira, então, o foco da comida para a musculação. E ela malha demais de novo, excessivamente, tudo que é em excesso, pessoal, tudo que a gente faz excessivamente é muito provável que seja algo patológico, assim. Porque a gente não veio para viver nos extremos, a gente veio justamente para se desenvolver e buscar o nosso equilíbrio. Então, é interessante que vocês busquem ferramentas para que não descontem a ansiedade ou as frustrações de vocês em nada que seja algo assim que você vai fazer excessivamente. Então, tá, o que eu faço hoje, por exemplo, quando eu tô triste, né, quando eu comecei lá, assim, a entender isso? Eu comecei a buscar maneiras de sentir. Então, nessa terapia que eu fiz, mas não precisava ser essa, como eu falei, eu comecei com o Reiki, mas você vai encontrar a que faz sentido pra você. É o que eu gosto de falar muito aqui também. Cada pessoa vai encontrar o seu processo, né? E todos devem ser validados, porque todos vão fazer bem pra essa pessoa e talvez você não consiga encontrar isso no primeiro profissional que você vá, mas não desista, assim. Enquanto você não conquistar essa saúde, assim, e realmente essa autonomia alimentar. E aí eu comecei a me dar conta que isso vinha lá da infância. A primeira coisa que eu fiz, né, foi fazer vários trabalhos, assim, para ir curando aos poucos essa vivência que eu tinha lá, que era realmente um luto tardio, assim, que eu não tinha vivido. E aí me permiti sentir, me permiti cuidar dessa criança, que é uma coisa que a gente não faz muito quando a gente vira adulto, né, só que estão ali todas as frustrações. E ao longo, assim, desse processo, que foi um processo, não foi do dia pra noite, tá? Eu queria deixar isso claro também. Eu comecei a entender, por exemplo, que quando eu tô triste, algo que me faz bem, além de chorar, é claro, porque chorar faz parte. Então tem dias que a gente fica mal, a gente chora, a gente tá triste, a gente tá frustrada. Tem que viver isso. Eu acho que o que não dá pra fazer é fingir que tá tudo bem, né? Eu acho que essa era, assim, que a gente vive muito da questão de a gente se sentir grato. Isso é ótimo, a gente tem que se sentir mesmo, mas a gente tem que sentir também a tristeza, porque ela faz parte do ser humano. Vocês viram que a gente conversou com a psicóloga Bru aqui semana passada, e ela falou justamente isso, assim, a ansiedade, ela faz parte da vida de todas as pessoas, não tem como a gente não sentir ansiedade, mas de que maneira você lida com ela? Você tem ferramentas para isso? O que eu acho muito importante é que vocês busquem ferramentas, foi o que eu fiz, então eu comecei a escrever muito. Eu desenvolvi esse hábito da escrita, assim, nada assim para ser postado, nada disso, mas escrever para mim mesmo. Então, ter um diário foi algo que me ajudou muito. Nessa época eu estava estudando também, então comecei a trazer tudo que eu estava estudando para minha vida, assim, das terapias integrativas, a meditação começou a fazer muito parte da minha vida, o Reiki também, mas a terapia, então, tudo foi indo junto, né? Então, foi esse trabalho, assim, em conjunto, que foi fazendo com que eu conseguisse me alimentar melhor. E aí, quando eu decidi, por exemplo, que eu queria ser vegetariana, que eu ia parar de consumir carne, eu nunca falei assim, eu vou ser vegetariana, né? Eu falei assim, eu quero reduzir o consumo de carne, porque realmente eu já tinha tentado uma vez, então sabia que poderia ser que eu não conseguisse, talvez eu não tivesse conquistado a autonomia alimentar, mas eu pensei, eu vou reduzir aos poucos e vou no meu tempo, e foi o que eu fiz. Então, quando eu comecei a transição para alimentação vegetariana, eu já tinha conquistado essa autonomia, né? Devido a todo esse trabalho, devido a todo esse processo que eu fui me permitindo sentir, foi doloroso, não foi fácil. Tudo que eu tô falando para vocês aqui, eu tô resumindo, mas é claro que isso aconteceu ao longo de todo um processo, assim, eu tive ajuda, né? Eu falei sobre isso, era uma coisa que eu nunca tinha falado, por exemplo, nem com a minha família, ninguém sabia o que era isso, sabe? Porque é algo que parece que não é nada, a compulsão alimentar parece que é algo, é algo que não precisa ter um olhar, né, de doença, mas é uma doença, como eu falei pra vocês, ela já está, inclusive, categorizada como uma doença mental, então a gente tem que ter esse devido olhar para que mais mulheres não sofram tanto como vocês viram aqui a Ju falando que ela passou, que várias pessoas passam, né, de ter esse desequilíbrio com a alimentação. Então, quando eu comecei a minha transição, foi algo muito mais tranquilo, não teve sofrimento nenhum, porque, como eu falei, eu já tinha conquistado. Então, quando eu parei de comer carne, foi algo que realmente eu precisava reaprender a me alimentar, né, porque eu não sabia. Então, eu fui estudar nutrição vegetariana, me apaixonei, né, hoje sou apaixonada, você sabe, minha vida isso aqui, assim, falar sobre nutrição vegetariana é o que eu mais amo fazer, porque eu acho que ela realmente nos cura muito, ela nos traz pro simples, ela nos tira dos excessos. Então, eu acho que a alimentação tradicional hoje, ocidental, ela tá muito relacionada ao excesso, né? Excesso de gordura animal, excesso de queijo, excesso de leite, é o excesso.
E a nutrição vegetariana, ela nos traz muito para o simples, assim, né? Que é os vegetais, que é as leguminosas, que é toda essa riqueza que a gente tem de produtos de origem vegetal. E aí, quando eu parei de comer carne, a transição para a alimentação vegetariana estrita se deu também muito mais natural, porque não era algo que eu queria fazer, assim, eu preciso fazer, porque se eu não fizer, né, eu nunca me cobrei tanto, por isso que eu nunca quero que vocês se cobrem, assim. O que eu acho mais importante, até antes da alimentação vegetariana, de vocês fazerem essa transição, é que vocês busquem autonomia alimentar. Porque na medida que você tem essa autonomia, você vai ter a alimentação que você quiser. Porque você vai poder escolher, é você que vai escolher os seus alimentos. Então eu acho que esse é o mais importante, assim, de vocês pensarem na alimentação como um todo. Então eu vou abrir um pouquinho a caixinha de perguntas. Segundo mês que minha filha e eu mudamos a nossa alimentação para o vegetarianismo. Estamos felizes, pois não imaginávamos que seria tão fácil. Olhem isso! Então, assim, com certeza vocês já tinham autonomia alimentar, conseguiram fazer isso, conseguiram escolher a alimentação que vocês queriam. A Aninha tá falando, estou sofrendo para parar com os alimentos que têm leite e derivados. Pois é, eu acho que não pode ter sofrimento, Nia. Eu acho que você pode justamente fazer o que eu falei aqui. Busca encontrar ferramentas para que você se desenvolva melhor, para que você conheça melhor os seus padrões assim alimentares. Muitas vezes o queijo e esses alimentos muito gordurosos, eles estão no nosso dia a dia, muito em momentos assim, também que busca muito essa memória afetiva, como eu já falei aqui. Claro que tem uma carga afetiva na nossa alimentação, é óbvio que tem, mas você pode fazer esse produto como era aquele que você comia, por exemplo, o churrasco, que é algo que remete muito a essa questão cultural, da família, Você pode fazer um churrasco assim com seus familiares, mas faça um vegetariano, traz essa memória afetiva para essa alimentação vegetariana, porque aí vai se tornando um pouco mais simples, assim, porque quando a gente tem uma vida inteira com uma alimentação desequilibrada, é realmente muito difícil que você consiga de uma maneira tão rápida. Então, eu acho que vão no processo, vão aos poucos, porque isso vai fazer com certeza com que se torne um processo mais tranquilo para vocês. Me dá uma dica para lutar contra a compulsão alimentar. Essa pergunta eu recebi mais de uma, tá? Por isso eu quis trazer ela aqui para vocês. Existem várias técnicas que a gente pode fazer. Eu quero pedir, inclusive, para vocês aqui nos comentários, me contem o que vocês costumam fazer, tá? Eu vi que aqui ela falou: como posso ajudar uma pessoa que tem compulsão? Acredito que minha prima tenha, mas sei que os pais diriam que é frescura e que nunca ajudariam, ela é menor da idade. Isso é uma coisa, por isso eu queria falar sobre esse assunto, tá, pessoal? Não é frescura, Que bom que você se preocupa com isso. Se é a sua prima, o que eu acho que você pode começar a abordar aos poucos esse tema se é a sua irmã ou se é, enfim, alguém próximo, assim. Porque realmente, se você já tá vendo desde a infância que ela tem esse comportamento, porque é uma questão comportamental, é muito provável que isso vá se agravando. Então, eu sugiro, assim, se você tiver a oportunidade de falar, traga isso. Traga esse dado que eu falei, por exemplo, que o transtorno alimentar periódico, ele já é considerado uma doença, inclusive ele já está no DMS-5, que é lá onde você encontra as doenças, da psicologia, da psiquiatria, é algo muito sério. Então a gente precisa ter esse devido olhar. Por mais que a pessoa não escute, pelo menos você tentou, assim, falar e também tentou ajudar essa menina. E também, principalmente, conversa mais com essa menina, conversa com a sua sobrinha, sua prima, Conversa com a sua prima, indica para ela, por exemplo, alguns documentários. Eu acho que tem várias opções na internet hoje, assim, para que ela assista com você, por exemplo, se ela é próxima. Tem muitas pessoas fazendo um trabalho muito interessante nesse sentido, justamente porque já passaram por isso, assim. Então, eu acho que seria uma boa, não precisaria nem ser algo muito profundo, assim, mas algo que ela se dê conta e que você possa abordar isso com ela. Tá, então as dicas, eu acho, a primeira, assim, que eu vou trazer para vocês, com certeza são as dicas do Mindful Eating, que é justamente essa atenção plena ao ato de comer, então trazer realmente a consciência para esse momento da alimentação. E eu vou trazer para vocês aqui 4 dicas, acho que são 4 dicas, sim, para que vocês busquem isso, assim. Então, o que é essa técnica, que é uma técnica da nutrição comportamental, tá, que eu já tinha falado antes, do quanto que eu acho que ela é efetiva para tratar com transtornos alimentares. Outra coisa que eu acho muito importante para quem aqui se deu conta que tem esses episódios, que você procure alguém com essa abordagem. Porque, pessoal, um profissional que tem essa abordagem, ele não vai pesar você no consultório, ele não vai ver o seu IMC, é outra abordagem, é completamente diferente, é tudo que tire você da mentalidade da dieta.
Inclusive, eu acho que esse é uma primeira dica, assim, para lutar contra a compulsão alimentar, que é você sair da mentalidade da dieta, sabe? Comece um novo dia amanhã sem pensar em dieta, em pensar em transformar o seu estilo de vida, em fazer pequenos ajustes, pequenos pontos, assim. Amanhã a gente vai ter também uma live super especial sobre isso, para que você vá, assim, um dia de cada vez, fazendo realmente essa transformação, essa mudança de comportamento e não de dieta, porque se você não muda o comportamento, cada dia vai ser uma dieta nova, vai ser o projeto verão, vai ser o projeto casamento, e você nunca vai conquistar autonomia alimentar, tá? Então, eu acho que a primeira dica é essa, sair da mentalidade da dieta. A segunda dica, que eu acho que é muito importante, que funciona demais, assim, é algo que eu gosto muito de fazer, que é vocês prepararem um lugar onde vocês vão se alimentar em um lugar tranquilo, pelo menos alguns momentos da semana, se você consegue. Então, tentar não comer em um lugar muito barulhento, um lugar que tem TV, um lugar que você está com celular. Evitar comer, por exemplo, quando você está muito triste, sabe? Você acabou de brigar com alguém, espera um pouco para fazer a refeição, digere aquela briga, sabe? Encontra alguma ferramenta, escreve. Eu falo muito aqui em rituais para vocês, porque eu acho que a gente precisa desse ritual. A alimentação, ela deve fazer parte do nosso ritual de autocuidado, né? É a nossa nutrição ali. Então, reservem um momento para isso em um lugar mais tranquilo, um lugar confortável. A segunda dica que eu acho, assim, que vocês podem realmente implementar também na vida de vocês, assim, é que vocês façam o prato de vocês um prato bonito, um prato colorido para você, sabe? Não porque você vai receber uma visita ou porque é para alguém, não. Aqui na página vocês veem muito, né, os pratos que eu faço e tal, pratos coloridos, pratos saudáveis, porque você merece isso. Você merece um prato saudável, você merece olhar para o seu prato e dizer que lindo esse prato que eu preparei para mim. Isso é, assim, uma das maiores maneiras de você exercer o seu autocuidado, sabe? Então, eu acho que é uma ótima maneira, assim, de você lutar, né? E também encontrar ferramentas, assim. O que eu queria trazer muito para vocês é isso. Busquem ferramentas. Eu vou trazer algumas aqui, mas lutar contra, muitas vezes, vai te deixar muito numa sensação de ansiedade, assim. Pensa em conseguir lidar com isso, encontrar ferramentas para você lidar com isso. E aí, outra dica que eu acho que costuma funcionar muito, assim, e essa que se você fizer quem fizer essa técnica hoje, ou se fizer amanhã, você vai ver que você vai transformar mesmo a sua refeição e aquele momento, é que você explore nessa refeição que você vai fazer todos os sentidos. Então, que você consiga olhar para esse alimento, mas que além disso você sinta o cheiro daquela comida, sabe? Que você consiga escutar também o que está acontecendo ao seu redor, se está silencioso, se tem alguém falando. Começa a praticar essa atenção plena ao ato de comer mesmo como uma técnica meditativa. Muitas pessoas falam aqui pra mim, como meditar, como é que você medita, me dá dicas e tal. A alimentação, pessoal, ela é uma excelente maneira da gente meditar. Tanto que eu sempre falo aqui que a alimentação ela pode ser uma grande ferramenta de autoconhecimento justamente por isso. Justamente porque se você faz a cada refeição pausa, se você consegue sentir os alimentos, você está meditando ali. Então, essa ideia de que a meditação ela é só quando a gente está de olhos fechados, só quando a gente está em silêncio, essa é um tipo de meditação, uma meditação contemplativa. Mas tem a meditação que a gente pode fazer através dos alimentos também. Então, eu acho que é uma dica que funciona bastante para você não sofrer, né? E também ter uma alimentação, assim, um pouco mais positiva, um pouco mais equilibrada, sabe? E aí, a última dica que eu acho que é fundamental também, tá relacionada a ela, assim, é que você traga, assim, a sua presença para esse momento, sabe? Então, são dicas que todas elas estão conectadas com essa questão da presença, porque justamente essa técnica da nutrição comportamental é a atenção plena, né? O mindful eating, é você trazer essa conexão. O que eu noto, assim, que traz muito desequilíbrio para a alimentação das pessoas é justamente essa desconexão com os alimentos. As pessoas perderam a conexão com os alimentos. O que as pessoas falam? Eu não gosto de cozinhar, eu não quero fazer, não quero ser vegetariana porque eu não gosto de cozinhar. E, gente, não existe mudança de comportamento alimentar se você não for, pelo menos, algumas vezes para a cozinha fazer o seu alimento. Porque isso faz parte da sua saúde. A gente tem que tirar essa ideia que a cozinha ela é algo penoso. É claro que tudo que a gente faz demais, que a gente tem que fazer com obrigação, se torna algo chato. Mas você precisa entender que se você quer melhorar a sua relação com os alimentos, você vai precisar preparar os seus alimentos, porque isso é uma maneira de você cuidar de você, né? De você ter mais esse olhar, assim, com mais afeto, com mais empatia para você, para sua alimentação. Então,
ir para a cozinha, aprender a fazer algumas receitas assim é fundamental. Deixa eu ver as perguntas de vocês. A manteiga de coco é saudável, sim, mas se você não comer em uma quantidade muito grande, a gente pode fazer uma live só sobre questão de gorduras, que eu sei que vocês têm muito essa dúvida, mas as gorduras de origem vegetal, elas são muito mais saudáveis. Se você é vegetariana, você já consome muito menos gordura do que uma pessoa que consome uma alimentação onívora tradicional, mas o que eu sempre falo para vocês, né, que a gente sempre invista também nas gorduras naturais dos alimentos. Então, uma maneira, por exemplo, de você ter uma alimentação mais saudável é que você consuma, por exemplo, a gordura do abacate, a gordura do coco e, eventualmente, que você faça a sua refeição com a manteiga de coco, né, vegetal. Eu, particularmente, acho ela muito saborosa, acho que ela é um sabor bem fidedigno com a versão tradicional e que aos poucos vocês vão encontrando assim ferramentas para ter mesmo essa alimentação mais saudável, mas também a autonomia, que eu acho que é fundamental. Como tirar o vício de jantar vendo o Instagram? Fazendo essas técnicas que eu falei para vocês, o comer com atenção plena, assim, por favor, faça essas técnicas porque vai te ajudar bastante. Minha compulsão alimentar surgiu depois de uma depressão profunda que tive depois de um término traumático. Agora com a quarentena a compulsão piorou. Então, assim, sobre a quarentena, né, foi outra questão que a gente conversei bastante com a psicóloga Bruna aqui na página. Tá todo mundo vivendo esse momento. A gente precisa encontrar, pessoal, ferramentas para lidar com ele, né, que não seja comida. Então, eu acho que essas técnicas que eu falei aqui, trazer a presença para comer, a outra seguidora ali tinha falado também, como tirar o vício do Instagram. Hoje, por exemplo, tentem fazer isso, me contem depois, pessoal. Tentem hoje não jantar, não comer mexendo no Instagram. O Instagram ele é uma ferramenta ótima pra gente aprender, pra gente fazer essa rede de apoio, conversar sobre isso, como a gente tá conversando aqui hoje. Mas a alimentação, e isso é uma mudança de comportamento, pessoal. O horário da alimentação deve ser o horário da alimentação. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente não sabe, a gente não foi ensinado a isso, assim. Mas é importante que você não coma mexendo no Instagram ou que isso seja uma exceção na sua rotina, não a frequência, né? Porque é aí que tá o desequilíbrio, assim. Eu acho que a consciência alimentar, essa saúde consciente que eu falo, é muito sobre a busca pelo equilíbrio. Assim como é a busca pelo simples, então a alimentação vegetariana, eu acho que ela nos liberta de transtornos alimentares, porque ela nos traz essa visão, ela consegue nos mostrar o que é o excesso. Por exemplo, quando vocês forem no mercado, quem é vegetariano, vegano aqui, vocês não olham aquele excesso de comida, assim. Eu quando vou no mercado, eu fico, meu Deus, quanta coisa, sabe? 500 tipos de comida, é um excesso de chocolate, é um excesso de salgadinho. E as comidas saudáveis geralmente ficam numa parte muito pequena ali. Então, realmente, assim, as pessoas estão com uma alimentação desequilibrada, muito mais do que elas imaginam que estão. Não é só quem teve episódios de compulsão alimentar, quem tem. No geral, assim, a gente vive hoje um excesso de informação, excesso de comida, e eu acho que esse despertar assim alimentar ele faz com que a gente caminhe muito pro essencial. A nutrição vegetariana que eu sempre defendo aqui, a alimentação vegetariana, é essa volta assim pro essencial, pro saudável. Faz falta variedade de comida natural, é verdade. Se a gente não vai numa feira, né, a gente acaba se deparando com esse excesso assim de comida. O final da pergunta era qual tipo de profissional devo procurar para pedir ajuda sobre isso. Então, com certeza procurar um psicólogo, eu acho que vai te ajudar demais. Ter esse acompanhamento, assim, ter esse acolhimento. Então, um profissional que tem essa visão cognitivo-comportamental, que ele vai ter ferramentas para isso. Se você sentir que você está pronta para procurar, eu acredito assim que o quanto antes melhor, mas experimenta hoje, por exemplo, agora quando acabar a live, na sua próxima refeição, fazer isso, assim. Senta para comer, tenta sentir esses alimentos e que amanhã você também possa procurar ajuda, ou para quem acha que precisa procurar ajuda, com certeza um psicólogo vai ajudar muito. Um nutricionista com essa visão comportamental também é algo importante, porque muitas vezes o paciente que ele tem esse transtorno, ele chega primeiro no nutricionista. Então é muito importante que cada vez mais os nutricionistas tenham essa visão comportamental, para ele não falar assim, não, eu não atendo esse paciente, encaminho, porque às vezes é ali que você vai poder ajudar esse paciente. Você não vai dizer de cara pra ele que ele tem transtorno, que ele tem compulsão, mas é esse acolhimento, assim. Então eu acho que é interessante procurar profissionais com essa abordagem comportamental, profissionais que não vão querer que você entre numa dieta, né, para que você saia dessa mentalidade da dieta, assim, que é o que a gente aqui na página, pelo menos, não fala sobre isso. Eu não acho que dieta traz saúde, eu acho que o que traz saúde pra gente são alimentos saudáveis, mudança no comportamento alimentar. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo. Amanhã a gente vai ter uma live aqui às 17 horas
com a Gi, a gente vai falar sobre segunda-feira sem carne. Então, quem gostaria que a família ou que alguém participasse da segunda-feira sem carne, ativem lá a notificação nos meus stories, que a gente vai falar bastante sobre isso. Ai, a Belle, minha aluna lá do programa Conscientiza, tu que é maravilhosa. Cheguei tarde, mas adorei, que bom. A Su tá sempre aqui, eu amei, muito boa. Ai, pessoal, então é isso. Muito obrigada, amei. Cheguei atrasada, a Cris também tá sempre aqui, a Tati. Pessoal, obrigada a todos que estiveram aqui. Amanhã temos live às 17 horas, domingo que vem teremos de novo uma live. Me mandem o que vocês querem que eu fale na live de domingo que vem, que eu falo pra vocês, tá bom? Foi um prazer. Um beijo, pessoal. Nos vemos amanhã e nos vemos na semana que vem de novo.